O meu inimigo será derrotado. Aí eu pergunto para você, qual o inimigo? Olha para lá e pergunta para sua vizinha, o seu vizinho. Qual o inimigo? Qual o inimigo? Qual o inimigo que você precisa derrotar? Qual o inimigo? Você saberia responder? Rapidamente você poderia falar assim: o meu inimigo não é o meu vizinho, não é o meu marido, não é a minha esposa, o meu vizinho não é a minha sogra. Quer dizer, o meu inimigo não é minha sogra, nem, sabe, a minha cunhada, ou que seja. Não, o meu inimigo é a inveja. O meu inimigo é as dívidas. O meu inimigo é aquele que não me deixa casar e ser feliz sentimentalmente. O meu inimigo é aquele que não deixa eu ter qualidade de vida. É aquele que me rouba o tempo. O meu inimigo é aquele que frustra a minha alma, não me deixa ser realizado. O meu inimigo, ele se chama, vamos dizer lá, e aí você vai falar assim, lá vem a pastora falando de demônios, né? Mas esses inimigos, eles podem ser alguns tipos caracterizados mesmo, que quando nós estudamos e começamos a perceber que eles vêm, que são espíritos familiares, que você começa a perceber que na sua história tem uma semelhança lá com a mãe, com o papai, com a vovó, com a titia e assim, né? Aí você começa a entender que alguém está te perseguindo. Alguma coisa está errada. Quando você vai para a medicina, que tem alguma doença, alguma dorzinha, alguma coisa não está boa no seu organismo, tá? E aí o médico vira você de ponta cabeça. Você gasta um monte de dinheiro com remédios, alguma coisa está errada. São inimigos. Porque são os inimigos que querem te perturbar financeiramente. São também para te tirar, então, vamos dizer, o teu conforto de dormir. Outro dia eu conheci uma pessoa que disse, eu tomo 5 remédios só para dormir, pastor. Um para fazer isso, o outro para fazer aquilo, o outro para aquilo. E eu falei, meu Deus, e o outro para acordar também no outro dia. Eu falei, para dormir, para acordar ao mesmo tempo, né? Mas é porque tem um tempo certinho de sono. Daí ela já tem uma medicação que vai fazer com que ela se desperte em determinado horário. Nós estamos com a medicina muito avançada, não é verdade? Mas são alguns inimigos que nós temos. Aí você vai dizer assim, nossa, são chamados de preto velho, de pombagira, Exu Mirim, Maria Padilha. São chamados do quê? São demônios que nós muitas vezes conhecemos assim, né? De ouvir falar, mas muitas vezes de ouvir falar nós não conhecemos a atuação deles. Nós não conhecemos o que está operando sobre eles. Porque eles são de uma linhagem e ali então eles recebem ordens e agora quem são os superiores deles? No curso de manipulação nós trabalhamos e entendemos que, pelo conhecimento adquirido, que o espírito de Jezabel é um principado. E o espírito de Jezabel manipula espiritualmente para manipular emocionalmente e fazer de uma pessoa uma vítima. E essa pessoa sendo vítima, ela fica suscetível então àquele manipulador. Porque aquele manipulador vai fazer de tudo para que aquela pessoa faça o que ele quer, o que lhe dá prazer, aquilo que é bom para ele, para ela. Porque existe um que está coordenando e está segurando então umas linhas chamadas linhas horizontais, linhas de relacionamento. No curso de manipulação nós aprendemos sobre isso. Então tem alguém principado que opera, manda, comanda, e tem os outros subordinados em esfera que são atuantes, hostes e potestades, os dominadores, que fazem então com que a gente fique um pouco perturbado, fique com esses tipos de perseguição. Quando nós vamos olhar e saber que existe um Deus e que Ele precisa que você dê valor ao que Ele é,
nós começamos a compreender Davi. Eu gostaria que você pudesse me acompanhar e abrir a tua palavra, a tua Bíblia, e nós vamos entender um pouquinho, que muita gente prega sobre as pedrinhas que Davi tinha em sua mão, mas eu consigo compreender da pessoa de Davi que existia 5 pedrinhas sim. E eu quero que você preste atenção. Quer ver? Primeira pedrinha que existia na mão de Davi, como característica, era porque ele era ousado. Ousado. Depois nós vamos ver por quê. Outra pedrinha era porque ele era destemido. Tem a ver com ousadia. Vai se analisando aí. Vai dando uma olhadinha. Outra pedrinha é a determinação, como característica de Davi. A outra, quarta pedrinha, era porque ele era muito habilidoso. Nós vamos entender porque nessa campanha que Davi era tão habilidoso assim. E outra, porque, gente, ele era muito estratégico. Se você conhece a história de Davi, como foi que ele derrotou Golias, você vai ver que as cinco características que eu associei como 5 pedrinhas na vida, na história, nos valores, na vida pessoal desse homem, que parecia ser um homem que não tinha muita estatura e era moço, e parecia também, pelos autos bíblicos, que ele era meio pequeno. Então pequeno ele não era muito forte, né? A gente já pode caracterizar também. Então, ousado, destemido, determinado, habilidoso e estratégico. Se alguém perguntar para você se você tem dessas 5 características, algumas delas, você responderia o que para algumas pessoas que pudessem te perguntar? Dá para você pensar um pouquinho rápido aí? Pastora, eu tenho ousadia. Mas se acontecer alguma coisa que seja espiritual? E se alguma coisa que você precisa resolver? Vai faltar determinação? Parece que uma coisa nós temos, a outra está faltando, e assim é o ser humano. Quando nós compreendemos que agora Davi ele vem para nos explicar que das 5 pedrinhas, dessas 5 características, ele também era uma pessoa que foi escolhido por Deus, não foi? Então vamos lá. Davi, ele era um homem escolhido por Deus, e no texto de 1 Samuel 16:6, você pode conferir comigo, voltando um pouquinho, 16:6 vai dizer assim: sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, capítulo 16, versículo 6. O Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois nós não assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, pois este é o escolhido. Tomou Samuel um chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. A escolha. Você parou já para pensar na sua vida?
que Deus escolheu a sua vida e que diante de algumas pessoas, quem sabe muitas pessoas, lá da sua família, lá da sua parentela, Deus, Ele colocou algo que é especial quando Ele então projetou a sua pessoa e colocou você agora a entender que existe algo que venha fazer com que você tenha também o espírito de guerreiro, o espírito belicoso. O que é o espírito belicoso? É o espírito de guerreiro, é aquele que vem e nasce para ser uma pessoa que vá trabalhar com um plano que não é este plano terra, mas é um plano espiritual. É aquele que tem um espírito de guerreiro. Ele é um beligerante, ele é uma pessoa que tem ousadia espiritual, ele tem determinação espiritual. É uma pessoa que aos olhos das outras pessoas, e eu quero que você faça essa análise sua, para você entender o que é que está acontecendo com você como crente, como homem, uma mulher de Deus, alguém que Deus foi lá, pegou você da onde você estava, e quem sabe você tem um histórico, você passou por situações adversas, quem sabe você foi uma pessoa que viveu o lado negro das coisas. Eu não conheço você, não conheço a sua história, não sei quem você é, mas eu sei que o Espírito de Deus se apoderou da sua pessoa quando você aceitou Jesus. O Espírito de Deus pegou você para Deus, e o Espírito de Deus ungiu a sua vida. O Espírito de Deus o capacita pela unção. Quando então nós começamos a compreender que Davi era essa pessoa, porque os irmãos passaram e Samuel estava ali, e Deus dizendo para Samuel, não é esse. Pensa você, passa alguém, não é esse. Passa outro, não é esse. Mas esse tem estatura. Quem sabe você olha na sua família e você acha assim, poxa, Deus podia pegar esse. Por que Deus pegou a mim? Por que Deus coloca algumas coisas na minha vida? Por que Deus fala comigo diferente? Por que Deus me leva para a igreja? Aí estou eu lá de novo na igreja. Tem uma campanha, eu estou lá na campanha. Tem lá um sacrifício para fazer, estou eu lá fazendo um sacrifício, uma oferta. Tem lá alguma coisa que seja da parte de adoração. Estou eu lá chorando, orando. Estou lá orando por pessoas. Quando vem, estou lá profetizando, entregando uma revelação. Quando vem, estou orando por libertação. Quando vem, estou amando pessoas. Por que eu? Para quê? E aí Deus vem e diz assim, porque você é o escolhido. Porque não é a estatura, não é o mais bonito, não é o mais forte, o mais robusto de aparência, não é o mais rico, não é o mais pobre, não é. É você. É você que Deus quer fazer alguma coisa que o outro não faz. É em você que Deus está depositando uma confiança. É em você que o Senhor está olhando e dizendo assim, ei, eu já disse que sou contigo. O que é que está acontecendo? Por isso então, aí eu peço para que você dê uma olhadinha na sua vida pessoal. A sua vida pessoal está pautada no quê? De só estar indo na igreja? Que bem você está fazendo? Porque existe uma escolha. E Deus escolheu você. Não foi você que escolheu a Jesus. Não foi você que escolheu a Deus. Foi Deus que deixou coisas acontecerem para pegar a sua sensibilidade e tornar a sua sensibilidade agora uma sensibilidade diante de Deus. Perceber coisas que ninguém percebe. Sonhar coisas que ninguém sonha. Enxergar o futuro, que muitas vezes é tão difícil para aqueles que estão do seu lado enxergar como você enxerga. Ver anjos. E quando você diz, eu vi, Deus, Ele veio, Ele se mostrou para mim. Alguém duvida e você continua acreditando porque aquilo que aconteceu com você foi Deus. É tua experiência. Foi Deus se revelando para a sua intimidade.
Foi Deus declarando que você é dele, que as coisas sobrenaturais cabem a você experimentá-las. Tem uma escolha. E eu sei que se você chegou no instituto, também foi porque na escolha que Deus fez para a sua vida, Ele está direcionando você a vir neste lugar para dizer assim para você, que aquilo que está acontecendo na sua vida, na sua casa interior, na sua casa espiritual, na sua casa emocional, na sua vida, essa relação intra-relacional, você com você mesmo, e agora você com você mesmo, e anda mais uma pessoa que vem, que parece que eu já conheci lá atrás, até falo em mistérios, até oro, falo, tem uma comunicação aí, mas tem uma terceira pessoa que se chama Deus e que está dentro de você. Então nessa relação intra-relacional, você nunca está sozinho com você mesmo. Você tem um Deus que todo o tempo está dizendo para você assim: determine, porque eu sou Deus que já determinei. Vá, porque eu já fui. Olha a estratégia acontecendo. E sabe aquela coisa que o humano fica lá, daqui a pouco, talvez, amanhã, quem sabe. Sabe aquela coisa que o emocional, por causa do histórico, as circunstâncias, os acontecimentos, eles vêm fazendo uma somatização, e você está com o seu emocional estressado, e já está os relacionamentos mais próximos da sua convivência, aqueles que você ama, aqueles que você precisa do amor deles, mas o teu emocional já não está mais suportando, então você não tem vazão nenhuma, mas tem um Deus dentro de você dizendo: ei, é só você depositar isso em mim. Saiba fazer isso. Saiba colocar esta tribulação dentro daquilo que é a minha vida. O Espírito diz para nós, Ele tem uma vida dentro da nossa vida e está dizendo assim: eu aguento, eu suporto, porque eu te amo. Então jogue isso para mim. E às vezes nós precisamos entender isso, porque quando nós temos e nos deparamos com essa escolha que Deus faz nas nossas vidas, nós precisamos entender o que Deus quer. Nós precisamos compreender que agora existe sim as coisas que Deus me chamou para fazer. Existe agora nessa escolha coisas que eu preciso pela fé determinar. Eu preciso saber o que eu quero, porque se eu não souber o que eu quero, nada vai acontecer. E sabe o que o nosso emocional faz conosco? Faz comigo e faz com você? Nosso emocional, ele brinca com as nossas emoções. Ele desgoverna os nossos sentimentos, os nossos sentidos. O emocional, se você não souber então equilibrar ele vai trazer para você muita enfermidade, enfermidades patológicas, enfermidade que a medicina vai prescrever uma medicação, muitas vezes cara, uma medicação para se tomar o resto da vida, sendo que é o teu emocional que precisa de saúde, precisa de um equilíbrio, precisa de alguém que possa ouvir, precisa de alguém que possa você confiar, precisa que você então acredite, precisa que você então elimine das cargas, das situações que parecem ser desfavoráveis. Quando nós entendemos que Deus Ele escolheu também Davi, porque Ele precisava de alguém que pudesse confrontar um gigante chamado Golias. Porque aquele povo, o povo de Israel, na mão dos filisteus, estava sendo envergonhado. Já fazia tempo. O povo estava totalmente entregue. As guerras eles perdiam. O povo de Israel perdia as guerras para os filisteus.
Aí vem um tal de Saul, querendo ser rei. E Deus então direciona para que haja uma unção sobre aquele homem. Porque na verdade aquele povo estava ali perdendo as batalhas, porque não conseguia enxergar Deus, porque não conseguia entender que era um povo escolhido para a vitória, porque não conseguia se firmar, se autofirmar nos compromissos que era adorar somente a Deus. Então eles titubeavam. Chegava alguém e dizia sobre uns deuses tais que faziam tais coisas, o povo ele desfocava, ele então titubeava, ora acreditava num Deus dos exércitos, ora então acreditava num Deus que tinha que ter uma imagem, uma adoração a fazer, um serviço a prestar, um holocausto para se cumprir. E aí Deus foi indo. E eu acredito que Deus foi olhando daquelas batalhas, daquele povo já massacrado, daquele povo escravizado, daquele povo envergonhado, daquele povo humilhado. E aí Deus olha para um pequeno. Eu acredito que um pequeno gigante. Pequeno gigante pelo poder de Deus. Davi ele foi escolhido. E nessa escolha que Deus fez, esse homem ele começou então a entrar nesse combate. A palavra do Senhor vai falar para mim assim, que quando Deus ungiu Davi, já tinha então um povo escolhido, um rei humano, a qual Deus até mesmo permitiu que Samuel fosse e derramasse o óleo sobre ele, para que o povo tivesse um líder que eles pudessem seguir. Mas esse Saul, ele era uma pessoa que ora manifestava os tipos também de uma divindade espiritual nele. E ele ora falava de Deus, acreditava, mas perceba que como rei, ele estava governando Israel naquela época. E o povo estava sendo humilhado. Então esse rei, ele não era escolhido de Deus para liderar aquele povo. Ele não tinha unção dada do trono de Deus, como Deus fez com Davi. Porque quando a unção, pela vocação, pela escolha que Deus faz na sua vida, vem direto do trono, o poder dessa unção faz com que a sua vida receba uma autoridade celestial. Faz com que você agora, na sua capacidade humana, não tem poder, mas na capacidade espiritual, aquela que os outros não têm, você tem. Essa é a diferença da unção. Essa é a diferença da unção. E Saul então precisou que alguém pudesse falar com outras pessoas, porque disseram que existia alguém que tocava música, que tocava instrumentos, que cantava. E aí descobriram que Davi então era essa pessoa. E tinham dito que se alguém tocasse uma tal de lira, e aqueles demônios que vinham se apoderavam de Saul, aqueles demônios sairiam com o toque então daquela lira. Aí então chamaram Davi, e Davi veio servir Saul. E pelo serviço que Davi prestava a Saul, Saul vendo que alguma coisa acontecia na vida dele, que aquele rapaz quando tocava, acontecia que aqueles demônios deixavam ele, aquele tormento na cabeça dele, aquela maneira atormentada de viver. Agora então ele chama Davi e ele diz para Jessé, manda um recado, gostei do seu filho, deixa ele ficar aqui comigo trabalhando ao meu favor. Mas esse homem também não sabia do que ia acontecer. Pela vocação de Davi, que já tinha sido ungido por Deus como rei, para governar, para exercer o governo, mas a unção agora que iria predominar sobre a vida dele, dentro da vida dele, que ia destacá-lo, agora então ele simplesmente, quando o povo do filisteu chama para a guerra, Saul pega o povo e vai para essa guerra. Golias, ele ficou 40 dias, diz a palavra de Deus, saindo, confrontando o povo, dizendo coisas para aquele povo.
humilhando aquele povo, dizendo que eles seriam derrotados. Imagina você, tempos na sua vida, algum tipo de gigante que você está desconhecendo, mas que te persegue, que persegue a sua alma, que não deixa você viver o sucesso que Deus prometeu para você, que chamou você, que vocacionou você, que escolheu você com uma diferença. Esse tamanho Golias, naquilo que era então uma vocação agora de Davi, ser rei, eu consigo compreender que ele foi destemido porque ele entendia o chamado dele, mesmo que nunca ninguém tinha dito isso para ele. Ele entendeu que agora ele precisava olhar para aquele povo. E quando ele foi então servir os irmãos dele, que o pai pediu para que ele pudesse levar mantimentos, porque estavam lá já na guerra, e existia uma separação. Os filisteus estavam lá, esse gigante Golias estava lá, agora o povo de Israel estava para o lado de cá, e os dias estavam se passando, e eles estavam até mesmo entendendo que daqui a pouco ia acontecer. Vem Davi agora, naquele acampamento, mandado pelo seu pai, e eu consigo compreender que Davi, ele olha tudo aquilo, e ele começa a perceber que aquele povo, o povo dele, estava temeroso, estava com pavor, com medo daquele gigante, com medo daquela guerra, porque aquele Golias estava dizendo: vou matar vocês, vocês vão estar mortos daqui a pouco, não adianta. Ele já tinha Golias por ir na frente desse grupo dos filisteus. Ele já sabia, ele entendia que por todas as outras batalhas eles tinham sido sempre vencedores, mas ele não conhecia aquele que foi vocacionado por Deus, que chegou naquele momento. E naquele momento ele olhou, e eu quero continuar essa palavra na semana que vem, mas ele olhou para o povo de Israel, olhou para os irmãos dele. Um dos irmãos dele falou: vai embora daqui, esse lugar não é para você, o que você está fazendo aqui, seu intrometido? E ele olha e diz: intrometido eu? Eu não estou fazendo nada, eu só quero entender o que está acontecendo aqui. E eu consigo compreender que ele não era intrometido, mas ele era destemido. Ele era ousado. Ele era corajoso nessa ousadia, e pelo fato dele ser um homem destemido desta forma, ele analisou a situação. Automaticamente, na análise que ele fez, ele ficou inquieto dentro dele, e ele entendeu que tinha que alguém fazer alguma coisa, que era a hora de Deus agir, e que agora era a hora de Deus agir. E ele olha com certeza para todas aquelas pessoas que eram parte da tribo dele, era o povo dele, era o povo que servia o Deus dos exércitos, um Deus vivo. E ele faz jus ao nome de Deus. Ele pede para Saul: deixa eu lutar com esse gigante aí, porque eu vou cortar a cabeça desse homem. Não, espera um pouquinho. E aí eu quero que você dê uma olhadinha. Ele conhecia dele, não da força, da capacidade natural, porque ele sabia que ele não tinha, mas da estratégia montada. Porque ele foi e pegou 5 pedrinhas. Que estratégia é essa? Ele foi e ele disse: o que esse gigante quer? E o gigante falou para ele: você está achando que eu sou algum cão que vem com um pedaço de pau para me matar? E ele diz: não, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. É nessa força,
Porque eu fui chamado, eu fui o escolhido, e o meu povo não será mais envergonhado. E aí, um pouquinho mais, gente. Você já pensou você, hoje, entendendo quem é o teu gigante? Aquele que persegue você, aquele que quer ver você todo o tempo derrotado, aquele que quer você sempre na humilhação, aquele que fica espezinhando a sua alma, aquele que fica atormentando a sua cabeça, aquele que fica enclausurando o seu rosto, as suas maneiras, a sua qualidade de vida. Aí eu pergunto, até quando que você vai viver assim? Tendo um Deus dentro de você que você não usa. Tendo um Deus estrategista dentro de você que você não dá a maneira dele querer usar você. Porque na verdade, se você não sabe por que Deus te chamou, se você não entender aquilo que Deus quer que você faça, e sabe o que Deus quer que nós venhamos fazer? É lutar sim, é pelejar, é conquistar. Porque Deus chamou o povo de Israel, não foi para passar humilhação e vergonha. Deus chamou o povo de Israel para ser vitorioso. Eu não sei qual é a vitória que você quer, qual é a vitória que você necessita, qual é a área que você quer ser vitorioso, se é pessoal, se é familiar, se é conjugal, se é financeiro, se é ministerial. Mas eu sei que se você ativar a força de Deus, porque você foi chamado, porque você é um guerreiro, porque você tem a vitória na sua mão, porque você tem a estratégia, porque Deus chamou você com ousadia, chamou você para uma determinação, você não vai ficar mais desse jeito. Agora, se você não tomar posse, jamais você vai conseguir derrotar qualquer tipo de perseguição, qualquer tipo de inimigo. A convicção maior que generalizou no organismo espiritual e emocional de Davi foi entender que Deus era com ele. Isso é convicção. Não importa a luta, o que importa é a convicção. Deus é comigo. Ninguém vai me roubar. Deus é comigo. Ninguém vai me passar a perna. Deus é comigo. Ninguém vai tirar o melhor que Deus me deu. Deus é comigo. Ninguém vai roubar o meu ministério. Deus é comigo. Ninguém vai roubar a minha casa, o meu carro. Ninguém vai roubar a minha empresa. Ninguém vai roubar nada daquilo que Deus te deu. Agora o que foi que Deus te deu? Agora quem deu você para entender o que Deus, quando olhou lá, antes mesmo de você ser gerado no ventre da sua mãe, Ele já tinha feito uma escolha, e Ele escolheu você, com o nome de Luísa, com o nome de Maria, com o nome de José, com o nome de João, com o nome de Lígia, com o nome de Renata. Ele escolheu você. Qual é o seu nome? Qual é a sua identidade? Ele escolheu você para servir um Deus vivo, um Deus de alegria, um Deus de bonança, um Deus que sustenta a sua vida em alegria, um Deus que faz a sua vida ser um sucesso dentro de você primeiro, para depois mostrar para os outros, um Deus que não acovarda ninguém, porque tem alguém com inveja de você. Um Deus que manda você ativar Ele dentro de você. Quem sabe você tenha esquecido que não é na sua força, é na força de Deus. Quem sabe você tem olhado o que está acontecendo na sua vida e você não tem conseguido cavar esse poder dentro de você e colocar em ativa. Eu não sei. Quem sabe a enfermidade tem batido na sua porta e você não tem conseguido enxergar Deus. O que você quer para a sua vida? Você é crente?
Ou melhor, você é cristão. E você serve um Deus vivo, um Deus da Bíblia. Um Deus que fala. Porque os filisteus acreditavam num Deus que não falava. Eles acreditavam num Deus que não os servia, porque não se movimentava. Mas eles estavam vencendo, porque aqueles que tinham sido chamados, vocacionados, não estavam exercendo o poder fiel daquele que realmente o separou para fazer as coisas que pertencem a Ele. Que o inimigo da sua alma, ele já sabe que ele é o derrotado, mas ele também fica pensando, analisando, questionando, observando se você vai se levantar. Porque ele sabe que se Deus te escolheu, ele não pode com você. Mas se você não sabe quem te persegue, com quem você está lutando? Se você não tiver convicção, se você não falar, nas tuas orações, não partir para a guerra, não pisar na cabeça desse tipo de perseguição, se você ficar pensando que é o que não é, o que vai ser, o que está acontecendo, como é que vai ser, você não vai chegar a lugar nenhum. Você precisa compreender nas suas orações, na hora daquele momento, você ir diante de Deus e falar: minha perseguição, esta perseguição, este demônio já está derrotado. Essa é a tua crença. Você tem que falar para o plano espiritual ouvir, para os demônios ouvirem, que você acredita num Deus vivo e que esses demônios que te perseguem, que seja um ou que seja muito, já é derrotado. Eles precisam escutar de você. Mas se você não falar, você não vai ter nenhum tipo de ação. Se você não se movimentar, se você não engrenar sua fé, se você não partir para a guerra dizendo: ei, eu já sou um vencedor aqui nessa batalha, então sai daqui, e mandar os demônios baterem fora da sua casa, fora da sua vida, fora do teu trabalho, fora da tua finança, fora do teu ministério, fora do teu sexo, fora da tua relação sexual, fora daquilo que é a sua vida espiritual e emocional. Você tem que acreditar em tudo que você acredita de Deus e em Deus. Vai acontecer. Vai acontecer. Em nome de Jesus Cristo. Na semana que vem eu quero continuar falando das estratégias, da determinação. Mas eu quero agora, antes de orarmos, que você agora consiga entender: eu fui escolhido. E daí, um dia eu falei para Deus: Deus, por que no meio de uma família tão grande o Senhor escolheu a mim, a caçula da casa, a mimada, a toda meiguinha, a toda cheia de frescurinha? Por que eu? As velas que eu pagava promessa eram maiores que eu. A santa que eu adorava, eu ficava até 3 horas da manhã tentando falar coisas com ela, acendendo vela, pedindo, implorando, invocando. Não conhecia, porque até então eu tinha chamado deuses, eu não tinha chamado Jesus. E quando eu chamei Jesus para habitar, eu entendi que Ele me escolheu no ventre da minha mãe para uma obra. E eu falei: Deus, mas dá pra gente fazer algumas coisinhas de vez em quando aí? Não. Dá pra gente, passar a bola pros irmãos da mesma família? Não. Dá pra gente fazer algumas coisas que parece que meio louca da cabeça?
E quantas vezes a gente não guerreia? Até que a convicção vem dentro de você, e é isso que eu quero que aconteça na sua vida. Porque quando ela vem, e você entende a escolha que Deus fez, você se apaixona por aquilo que Ele é. E eu sei que aqui existem apaixonados por Jesus Cristo. E eu entendo que eu fui escolhida de Deus para ajudar pessoas. Como apóstola, como pastora, como uma pessoa, como mãe, como esposa. Eu nasci para ajudar pessoas. Eu nasci para ajudar pessoas. E eu sei que eu vou morrer ajudando pessoas. Ele me escolheu para isso. Ele escolheu você para o quê? Fecha os teus olhos e pensa agora. Deus, o Senhor me escolheu. E a escolha que o Senhor fez foi tão especial. Porque eu vivo, que me persegue, que não deixa eu viver com paz, que não deixa eu viver os meus relacionamentos com paz. O inimigo que persegue, que me faz ficar intimidado, fracassado, derrotado, humilhado. Aquele que quer tirar o casamento. Se você perdeu o seu casamento, se você foi traído, você foi traída. Esse inimigo que persegue você para você não ser feliz sentimentalmente, para você não encontrar uma pessoa que vai fazer você feliz e que você vai também dar felicidade para essa pessoa. Se você olhar para a sua linha sentimental, qual é o inimigo? Se você olhar então para a sua vida de prosperidade, a sua profissão, quem sabe o inimigo está sendo a preguiça. Quem sabe o teu inimigo está sendo, sabe, aquele espírito que vem e faz roubar o teu tempo. Na verdade você está com preguiça, porque não é o tempo que te rouba. É a preguiça que você tem, que você não consegue fazer tudo durante o tempo. Qual é o teu perseguidor? Quem sabe o teu ministério? Sempre quando você está ativo, sempre que você está lá e as pessoas estão vindo, você é um líder, você está liderando, e aí vem alguém tentando puxar o teu tapete, vem alguém fazendo fofoca, vem alguém discriminando, vem alguém apontando, vem alguém caluniando, e você dá o seu ouvido ao inimigo da sua alma, e você acha que você não tem que fazer o serviço de Deus mais. Reprego de assé, de asté, que as tubianer, de assar. Oh, Espírito, não sei que dom você tem, que talento você recebeu de Deus. Cadê esse talento? Aonde você está usando? Aonde que você está praticando? Quem você tem ajudado? São tantas as coisas. Aí você vai falar assim, mas eu tenho um perseguidor. Porque eu fui de um centro de terreiro, eu fui de um centro de macumba, eu fui de um centro de candomblé, eu fui do espiritismo. Meu pai, minha mãe, se você ainda entender que daqueles lá ainda te perseguem, saiba você que você foi chamado para quebrar essa maldição, desta perseguição demoníaca, religiosa, enganadora, na vida dos teus, na sua vida e na vida dos teus. Alguém na sua casa se levantou e Deus fez se levantar, e você está aqui hoje porque é você essa pessoa. E se você tem baixado a tua guarda, se você tem embainhado a tua espada, se você não tem ativado as suas forças, eu quero que você levante agora. Se coloque de pé, guerreiro de Deus.
para toda guerra. E nós vivemos nesse mundo aqui, ó. Nós vivemos nesse mundo, nesse globo terrestre, nessa esfera localizada, a qual a palavra de Deus diz que o inimigo da nossa alma, chamado Satanás, ele opera e ele interfere nas linhas de relacionamento. E ele faz com que as pessoas então comecem a provocar conflitos. Quando eu também amarga, também provoco conflitos. E aos conflitos então são indícios de guerras. E eu quero que você entenda isso. Que Deus chamou você. E você humanamente está aqui hoje. Com o teu espírito natural, teu espírito humano, vivo. Mas o Espírito Santo de Deus está dentro de você e Ele é o Senhor da sua vida. Então Ele é Deus dentro de você. E você como soldado para guerrear nessa terra, é importante você estabelecer uma marcha. É importante você estabelecer a sua roupagem. É importante você estabelecer as suas ferramentas. É importante você estabelecer. Mas o meu emocional, pastora, não me deixa ser o que realmente eu preciso ser. A minha vida espiritual não me deixa ser o homem e a mulher que Deus me chamou a ser. Que tipo de soldado você é? Soldado que não pede guerra. Só pede quando ele abaixa a autoridade dele para o inimigo agir. Davi, ele olhou para o gigante, olhou para o povo dele e ele falou: meu povo está sendo humilhado por isso daí? Meu povo está sendo derrotado por isso daí? Meu povo está sendo fracassado porque estão com pavor disso daí? E aí Davi entende que não é com armamento nenhum, mas é com o poder de Deus. Vamos para a guerra? Vamos? Qual é o teu perseguidor? Qual é o teu perseguidor? Pastores, mentores, líderes que estão aqui dentro. Quem é que tem perseguido a sua vida? Quem é que tem olhado para você e tem achado que você é um fracasso? Dá para você ficar revoltado? Ou não? E todo bom soldado marcha na guerra. Aleluia. Vamos lá? Eu quero que você comece a orar. E escute uma coisa. Agora é a hora de você levantar a sua cabeça. Levanta aí. Chega de cabeça baixa.